Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E de antemão conheceu aqui, eu já expliquei para vocês tudo aqui no grego. É o proegno. Não é prever o futuro para ver o que vai acontecer. É amor íntimo, de relacionamento, conforme está, de conhecer a pessoa, amar a pessoa, conforme está lá em Mateus 7, o contrário. Nunca vos conheci, nunca vos egno. O Messias vai falar em Mateus 7 lá para os falsos profetas, falsos mestres. Em verdade, eu digo que eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Lá está, nunca vos egno, nunca vos conheci. Então, mas o Messias não sabe o que vai acontecer? Sabe. Então não é de fatos futuros. Não é previsão de fatos futuros. Proegno é conhecer de fato a pessoa por amar a pessoa previamente. E por isso que ele emenda junto aqui a predestinação. Os que de antemão conheceu também os predestinou. Predestinou. Tudo parte daqui, meu irmão. Isso aqui é antes da fundação do mundo. Esqueça fatos de agora. A eleição é antes da fundação do mundo. Como é que você vai crer para ser um eleito se a eleição é antes da regeneração? Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Uma cadeia inquebrável, uma ordem inquebrável de fatores. É impossível, então, perder a salvação, porque os predestinados serão glorificados. Pergunta, há alguma chance, biblicamente, de um predestinado perder a salvação? Se aqui diz que os predestinados serão glorificados? Isso aqui é Bíblia. João 1. João 1,11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você tem que crer para ser regenerado. Espera um pouquinho, e o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue, não veio de você a vontade de crer, nem da vontade da carne, não veio de você a vontade de crer, nem da vontade do homem, não veio de você a vontade de crer, mas de Deus, do Criador, do Pai, do Altíssimo. Então sim, tem que crer, mas quem é que vai crer? Se está todo mundo morto e nele tem pecado, se todos pecaram e não há quem busque o Criador, Romanos 3. Graça, misericórdia, soberania divina, dada específica para os predestinados. Ninguém merece a salvação. Todos nós merecemos a condenação. Todos pecaram. O salário do pecado é morte, Romanos 6:23. E Hebreus 2:2 afirma e ratifica que toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Todos nós desobedecemos. Por isso a salvação é por graça. Por isso a salvação não é por méritos próprios. Por isso não tem como você escolher crer para ser salvo. Se você crê, glória ao Pai por isso, foi Ele que fez você crer. Você tem que entender isso em primeiro lugar, amigo. Do contrário, você vai continuar crendo em religião dos méritos e não no Evangelho da graça. Você que tem que crer. Filipenses 2:12-13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Presta atenção. Presta atenção. Muitas pessoas leem isso aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E pensa, tá vendo? É o ser humano que tem que buscar a salvação, que tem que alcançar a salvação. Não. Desenvolvei. A salvação já foi dada ao eleito. Então você tem que desenvolver isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele vai explicar agora aqui no versículo 13. Porque é o Criador, é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Acabou. Ponto final. Livre-arbítrio? Esquece. Você escolhe crer? Esquece. Você escolhe se arrepender? Esquece. Tudo isso quem efetua é o Criador na igreja. E a igreja é composta de quê?
pessoas. Igreja, eclesia, conjunto de pessoas salvas. Ou seja, sim, o Criador não escolheu uns e escolheu o seu povo, a igreja. E essa igreja é o quê? Seu povo é o quê? Conjunto de pessoas. Então, obviamente, ele escolheu pessoas, algumas e outras não. Isso está na Bíblia inteira. Quem é que o Criador escolheu no Antigo Testamento? Só o povo de Israel. E alguns ainda. E ele ainda fala, nem todo de Israel é verdadeiramente israelita. Como é que é? Ele quer salvar todos. Espera um pouquinho. Timóteo, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor de... qual todos são esses? Reis e todos os que acham investido de autoridade. Meu amigo, você não isola um termo da Bíblia, você tem que contextualizar. Quais todos os homens são esses aqui, do grego pantos? Pantos antropos? Como é que é? Em favor dos reis. Classe, está falando. E de todos, quer dizer, a autoridade. Classes. Reis e autoridade são classes. Não é todos sem exceção. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Pronto. Como é que é? Ele quer então que todos os homens sejam salvos? Todos sem exceção aqui? Ou todos do versículo anterior que fala reis e autoridades? Ou seja, todos os eleitos daquela duas classes de pessoas que está ali. Porque se ele quer que todos os homens sejam salvos e nem todos serão salvos, a vontade dele não está sendo cumprida. Logo, se a vontade do Criador soberano não está sendo cumprida, ele não é Deus. Deus não é Deus. Ele não é soberano. A vontade dele prevalece sobre tudo e todos. Imagina. Eu quero salvar você. Mas infelizmente você não quer. Então eu sou obrigado a deixar você ir para o lago de fogo. Ele quer salvar todos. Então, pera um pouquinho. Agora vamos voltar lá para a antiga aliança. Por que o Criador tratou Faraó de um jeito e Moisés do outro? Por que o Criador não quis salvar Faraó? Se ele quer salvar todos. Por que o Criador não quis salvar povos, tribos antigas, filisteus, jebuseus, moabitas, amonitas, todas as outras tribos e povos da antiga aliança? Não quis salvar ninguém, somente o seu povo. E ele ainda diz o porquê. Porque és o menor de todos os povos. Por isso te amei e com benignidade te atraí. Isso é eleição. Simples assim. Em Romanos 11 vai tratar sobre isso. Um pouco. Inclusive já tem uma explicação inteira de Romanos 11 no meu canal. Pergunto, pois, terá o Criador porventura rejeitado o seu povo? Por que ele fala seu povo? Por que ele não fala todos os povos? Meu irmão, o Criador escolheu um povo para ser salvo. O Criador escolheu pessoas para ser salvas. Você não é o centro do mundo, amigo. É o Criador. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que quer com a sua criação. A criação, inclusive, foi feita para manifestar os atributos dele. Está aqui. Ele está falando de quem aqui? Israelitas. Não. O Criador não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Pensei que aqui era segundo o livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. Inclusive a palavra livre-arbítrio nem está na Bíblia. Agora, eleição da graça, predestinação, está em tudo. O que o Messias fala aqui? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eleitos é quem? Escolhidos. Eleitos, escolhidos. Do grego, eclectos. Eclectos. Foram escolhidos pelo Pai. E ele enviará os seus anjos com grande... Isso aqui, dia final. Volta do Messias. Com grande clangor de trombeta. Os quais reunirão seus escolhidos. Escolhidos por quem? Pela tua avó? Você se escolheu? Não. Foram escolhidos pelo Pai. Arrebatamento da igreja. Final da tribulação. Vocês negam essa doutrina que o próprio Messias ensinou. Foi o Messias que falou isso.
Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Eleição, amiguinho. Eleição da graça. Que livre-arbítrio aqui? Tudo começa pela eleição, e a eleição da graça, olha como é redundante, graça, favor e merecidos, rares, eleição, eclectos. E se é pela graça, o que? A salvação já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Primeiro, amigo, vem a eleição da graça, e é pela graça, é um favor imerecido, você é salvo, mesmo você não merecendo. Então você não exerce a fé para crer, para merecer a salvação. Do contrário, a graça já não é graça. Você crê pela fé, sim, porque a eleição te alcançou. É isso que ele vai dizer aqui agora. Está aqui. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? A salvação? Não conseguiu, você não consegue alcançar a salvação. Então como é que faz? Como é que funciona? Como é que alguém é salvo? Mas a eleição o alcançou. Isso é graça. É difícil aceitar isso? Ele, amigo, é soberano. Ele tem livre-arbítrio, você não tem. O teu arbítrio é escolher o mundo. Ele tende ao pecado, ele tende a não crer. Você só crê se ele quiser. E ainda vai além. Os demais foram endurecidos. Ele quer salvar todos? Ah, o Criador quer salvar todos. Ele dá chance para todos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Se você acredita em livre-arbítrio e não crê em predestinação. É difícil aceitar a realidade. Essa é a realidade, meu. E eu nem abri aqui Romanos 9. Nem preciso. Romanos 9 acaba com tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Porque os meus caminhos, diz ele, não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como vós outrora também fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Meu irmão, tá vendo como tudo é concedido? É concedido, cara. Misericórdia, dons, fé. E Tiago que vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das Luzes. A fé vem do Pai das Luzes, não vem? Como é que não é dom, cara? Já dizia uma frase: se um homem, por qualquer ínfima parte que seja, quer atribuir ao seu livre-arbítrio a sua salvação, a vontade de crer, está querendo mérito na salvação e não conhece nada do Evangelho da Graça e nem do Messias. Você quer mérito na salvação. Porque o Criador a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse todos aqui é o quê? É todos sem exceção? Óbvio que não. Tá vendo? Senão todos serão salvos. Se o Criador está exercendo misericórdia para com todos, então todos vão ser salvos, cara. Olha o contexto. E dele fala, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento do Criador, do Pai. Como insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Olha essa passagem aqui, como faz cair por terra toda a pataquada de que você precisa primeiro exercer a sua fé, como se a fé estivesse em você, para você poder crer, então ser salvo. Não. Calma aí. Olha aqui. Eu vou até colocar em outras traduções. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Ou seja, quem primeiro creu para que depois fosse recompensado com a salvação? Creu por conta própria. Você tem que crer sim, você tem que se arrepender sim. Só que, como eu falei no início, isso só acontece depois da tua regeneração. Primeiro é Ele quem te dá a vida, então você crê.
É um dom, amiguinho. É um presente, do inglês gift. Olha outra tradução viva. E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Você poderia oferecer a tua fé para crer para depois ele te salvar? NVI. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Primeiro você exerceu a sua fé para ele te recompensar com a salvação? Não. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Você não fez nada para ele te recompensar. Por isso é misericórdia, por isso é graça, por isso é amor, por isso é justificação, por isso é propiciação, por isso o Messias amou a igreja, por isso salvação, amigo, é de graça. Isso é graça. As pessoas não entenderam o que é evangelho. Voltando para JFA. Tem uma outra versão, acho que é a Almeida Corrigida, que fala assim: quem primeiro deu a ele para que depois ele possa lhe retribuir. Você primeiro manifestou a sua fé aqui na terra para que depois ele te recompense com a salvação? Por mérito da sua fé? Não. A fé é um dom, amigo, dado aos eleitos. Não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. O pronome tuto, isto em Efésios 2, 8, 9 se refere a todo o conjunto daquela frase e não só a salvação, ou a graça, ou só a fé. Porque são 3 substantivos femininos que estão ali. Então o isto, como sendo neutro, refere-se a tudo. Porque dele, e por meio dele, e para ele, não para você, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Ele não é obrigado a recompensar ninguém. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Ele não é obrigado a perdoar ninguém. Ele fez isso por amor, enviando seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 está direcionado ao que crê e não a todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo, e mundo aqui do grego cosmos, cosmon, não é todo mundo sem exceção. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Criador deu seu Filho aos ímpios? Ao anticristo? Ao falso profeta? Não. Filho aqui, unigênito, está falando da justificação. Ele fez justificação por quem? Só pela igreja. Ele amou a igreja. Efésios 5. Morreu pela igreja, só a igreja vai ser salva, amigo. Os ímpios não serão salvos porque o Messias não morreu por eles. Simples assim. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto. Aí o que toma leitinho espiritual, sopinha espiritual, vai ver, então o Messias morreu por todo mundo e aí você tem que crer para validar. Sério? Não, cara. Não. Primeiro, mundo aqui, cosmon, é o que crê. Porque só o que crê vai ser salvo. O amor do Pai é direcional. Segundo, amou aqui, a palavra grega é o quê? Essa aqui, Egapesen. Vem de agape, amor sacrificial. Se é amor sacrificial, não é geral, é direcionado, porque o Messias se sacrificou apenas pela igreja. O Messias falou isso em João 17, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas apenas pelos que tu me deste, porque são teus. Então nem o Messias rogou pelo mundo inteiro. Então não distorçam a Bíblia baseada em um versículo isolado. Não se faz isso. Então o que nele crê é quem? Como é que você vai crer, cara? Se você está morto. Se a ação da salvação é monergista, não é sinergista. Isso é graça. É Ele, que manifesta os atributos dele na terra, não é você. Não é você. Então você tem que agradecer pela graça concedida. E não se vangloriar. Porque nada vem de você, amigo. Nada vem de nós. Vem do Pai. O Messias falou em João 14:6. Eu, o Messias, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escolhidos desde antes da fundação do mundo. É difícil entender isso? Não, dá para entender. O difícil é aceitar. Porque a tua rebeldia do coração impede que você aceite isso. Meu amigo, se dobre de joelho. Isso é graça.
Se dobre de joelho e agradeça.